Vamos repercutir ainda mais esse assunto, né? A União Europeia se comprometeu em ampliar as importações de energia, de bens industriais e de demais produtos dos Estados Unidos em troca da redução das tarifas impostas anteriormente. Agora, será que isso pode redirecionar a demanda de hoje, que é parcialmente atendida pelas exportações brasileiras? Pois é, o que a gente vai saber então com o professor João Alfredo Niegrai, especialista em negócios internacionais e geopolítica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Sebastião, e um bom dia muito especial aos ouvintes e espectadores. Ótimo, obrigado por aceitar o nosso convite. Para a gente repercutir ainda um pouco mais essas informações que a gente viu na reportagem, qual é a sua avaliação também, professor, de impacto que a gente pode ter com esta negociação, eu diria, entre a União Europeia e os Estados Unidos? Veja, esse acordo comercial firmado entre Estados Unidos e União Europeia, eu vejo que pode ter impactos diretos e indiretos sobre o agronegócio brasileiro e também pode dificultar ainda mais o avanço do acordo Mercosul-União Europeia, que já enfrenta um cenário de estagnação e de resistência política, especialmente por parte da França, como vocês comentaram na reportagem. Mais do que isso, esse acordo mostra que Donald Trump está disposto a negociar. Só que nós precisamos ter alguma contrapartida para entregar aos Estados Unidos. Os europeus partiram para uma postura muito mais pragmática, muito mais negocial, enquanto no Brasil a gente vê uma escalada retórica. Em relação à questão do acordo Mercosul-União Europeia, a União Europeia se comprometeu a importar energia, bens industriais e produtos agrícolas estadunidenses em troca da redução das tarifas. Isso cria uma preferência comercial para os Estados Unidos no mercado europeu, o que pode redirecionar a demanda que hoje é parcialmente atendida pelas exportações brasileiras. O Brasil é grande exportador de soja, carne e milho para a Europa, produtos que também integram o portfólio agrícola estadunidense. Se a União Europeia aumenta a sua compra de produtos agropecuários dos Estados Unidos por pressão política ou por incentivo tarifário, o agro brasileiro perde espaço. Você diz, então, que falta um pragmatismo maior aqui do Brasil, mas, ao mesmo tempo, tem uma questão política muito forte, mais do que comercial, não é, nessa relação? Com certeza. O problema é que hoje a Casa Branca e o Palácio da Alvorada e o Itamaraty, eles não têm um canal direto. E embora isso tenha acontecido em outros momentos com outros países, houve um esforço maior por parte de se buscar negociação. Inicialmente, essas tarifas pegaram o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior de surpresa, haja vista que desde maio haviam propostas de negociação em andamento. E quando a gente vê esses 40% adicionais aí para somar os 50%, colocados pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, me parece um erro substancial, porque o Brasil é um país que tem déficit nas suas relações com os Estados Unidos. Há poucos dias, Trump anunciou tarifas de 25% sobre a Índia, um país que mais vende para os Estados Unidos do que compra deles, ou seja, é o cenário oposto do Brasil. Então, naturalmente, há um elemento político muito forte da proximidade ideológica entre Donald Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é justamente por haver esse elemento político tão forte que a negociação precisa ser tão imparcial e tão pragmática para evitar que a pauta da política externa, especialmente para o setor agrícola brasileiro, motor do desenvolvimento nacional, seja contaminada com discursos de é o Trump que deveria ter me ligado, como falou o presidente Lula da Silva recentemente. A gente pode dizer que está havendo aí uma triangulação nessas negociações. Por onde é que o pragmatismo deve ser maior? É na relação com o bloco da União Europeia? É na relação com os Estados Unidos? Por onde pode ser a saída mais diplomática, digamos assim? Eu vejo que essa saída, e essa é uma pergunta excelente, eu vejo que essa saída tem que buscar os dois lados. Tanto a continuidade das negociações com a União Europeia, quanto seguir buscando o Departamento de Estado, o Marco Rubio. Me parece que houve ontem um encontro entre o nosso chanceler Mauro Vieira e o Marco Rubio, quanto o setor privado dos Estados Unidos. Na minha análise, essa lista de mais de 700 produtos que estão aí nas exceções e nas isenções do tarifaço, que vão lá
desde de castanha até polpa de laranja, carvão, enfim. Essas exceções, elas me parecem ter ocorrido a partir de uma pressão do setor privado dos Estados Unidos. O café nos Estados Unidos já encareceu ainda antes da entrada em vigor do tarifaço. O mesmo aconteceu com carne, suco de laranja e produtos destinados à construção civil. Nesse momento em que as portas da Casa Branca estão fechadas para o governo brasileiro, nós devemos buscar o setor privado estadunidense e, é claro, em paralelo, a Organização Mundial do Comércio. Nós temos, não sei se posso dizer, vantagem nessas negociações, eu digo pelo nosso potencial de produção, pelo fato dos Estados Unidos não produzirem o que eles precisam tanto, né, como o café, por exemplo, a carne, talvez a União Europeia não consiga abastecer de todo o que é necessário, até a gente também não consiga com outros mercados, como no caso do couro. A gente fez uma reportagem sobre o couro, mostrando que talvez a gente consiga que a União Europeia compre o nosso couro, as peles, mas nada se comparado com o potencial de compra dos Estados Unidos, né, da força deste cliente. Mas o que eu diria que a gente tem na manga aí, o nosso potencial de produção, essa é uma estratégia interessante por onde a gente deva ir, professor? Com certeza absoluta. Existem situações em que o Brasil tem grande vantagem, e um desses casos é o caso do café. O Vietnã, que é o segundo maior produtor do mundo, não tem condição nenhuma de fazer frente à produção brasileira por razões meramente geográficas do tamanho do país. Não quer dizer, é claro, que a produção vietnamita seja ruim, muito longe disso. Então, nós estamos, enquanto maiores produtores mundiais de café, a falta da compra brasileira vai gerar naturalmente escassez. O outro ponto é que alguns produtos primários, como o caso da carne, por exemplo, quando se vai vender isso para os Estados Unidos, para a União Europeia, até mesmo para outros países, exige-se tem barreiras sanitárias, o que exige certificados sanitários e fitossanitários e afins. No caso brasileiro, isso já está feito, isso já está preparado, os cortes de carne já são, como vocês repercutiram na reportagem anterior à minha fala, os cortes já são aqueles tradicionalmente comprados pelos Estados Unidos, com menos gordura, enfim, para que outros produtores consigam se adaptar a essa realidade, seja de qualidade, tipo específico de produto, seja das questões burocráticas e regulatórias, isso certamente vai levar um tempo. E me parece que os Estados Unidos, na falta de alguns produtos brasileiros, certamente podem enfrentar movimentos inflacionários. Professor, como é que se dá o bastidor dessas negociações? Eu digo porque nós leigos no assunto, achávamos que a partir de amanhã começaria o tarifaço, que já não tinha mais solução, o tempo era muito curto e negociações nessa monta não se resolvem de um dia para o outro. Aí eu digo a gente, talvez especialistas como o senhor, talvez já estivesse sabendo que alguma coisa diferente ia acontecer, mas a gente imaginando que amanhã começaria e que nada mais mudaria, e enfim, depois é que as conversas retomariam. Houve uma mudança grande de ontem para cá, né? Enfim, um recuo, né? Um alívio, a gente pode dizer, com a esticada do prazo, com essa relação de quase 700 itens. Ainda assim, nesse curto prazo, eu diria até dia 6 de agosto, o que a gente pode esperar de positivo nisso mesmo? Está batido o martelo, que agora não muda mais nada? A sensação que a gente tem, às vezes, é que Trump já tinha até essa lista pronta, desde o dia que fez o anúncio lá. Mas, enfim, a gente fica aqui criando, né? Elocubrando, fica criando ideias. Mas, pelo seu conhecimento, pela sua expertise, o que ainda pode acontecer até dia 6? Tudo. O Donald Trump é um presidente que reconhecidamente voltou atrás muitas vezes. Eu brinco com os meus alunos que Trump voltou tanto atrás que daqui a pouco o presidente volta a ser o Obama. Então isso aconteceu em inúmeros casos. Isso tem muito a ver com o estilo de diplomacia e estilo de negociação praticado pelo Donald Trump, que eu chamo de bully diplomacy, de diplomacia do bullying. Na diplomacia, vale tanto aquilo que é dito quanto aquilo que não é dito e fica nas entrelinhas. Nem sempre todas as relações, todas as conversas, todas as tratativas serão necessariamente entre canais oficiais. Há muita conversa de bastidor, há muita conversa não divulgada, especialmente entre setores produtivos dos Estados Unidos e os seus congressistas, que vem pressionando o governo Donald Trump para encerrar, numa certa medida, essas disputas comerciais todas. No fundo, cada vez mais os Estados Unidos vêm sendo vistos como parceiros não muito confiáveis, na medida em que
colocam sobretaxas sobre aliados, viram as costas a aliados tradicionais, como tem feito com a Europa no caso da invasão russa da Ucrânia, na mesma medida em que desafetos antigos não são tarifados e permanecem num estágio aí de praticamente ignorados pela política externa trumpista. Basta a gente ver que a Rússia, o Estado agressor, não teve sanção nenhuma, assim como a Coreia do Norte, um desafeto antigo dos Estados Unidos, enfim, e vários outros países também não. Enquanto isso, um velho aliado, Brasil e Estados Unidos celebraram ano passado 200 anos de relação. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a nossa independência, sempre tivemos boas relações, nós recebemos agora esse tarifaço que, como conversamos, tem uma forte razão política. Então, a gente, para finalizar a nossa conversa, talvez aí como eu diria, a solução esteja mais na mão das negociações entre setores empresariais. Você imagina neste momento, tem um peso forte, né? Digamos, setor de café com a indústria norte-americana, setor de carnes também. Talvez por aí a eficiência seja maior, né? Com certeza. O Brasil, nesse contexto, precisa reposicionar a sua diplomacia econômica, oferecendo contrapartidas claras, inclusive no campo de energia e minerais estratégicos, se quiser reequilibrar a balança de negociações com as grandes potências. Nós estamos sentados sobre uma das maiores reservas do mundo de terras raras, e esses itens podem certamente alavancar o nosso poder de barganha, coisa que o Itamaraty parece não ter percebido ainda. Sem tempo já, né? Há mais tempo devia. Tá bom, professor. Professor Alfredo Niegrai, especialista em negócios internacionais e geopolítica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Muitíssimo obrigado pela sua disposição a conversar com a gente, por essa aula que a gente teve hoje aqui. Foi um privilégio. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, um forte abraço e estou à disposição.